sacerdotes obedeciam à fé. Grande parte dos sacerdotes, isso é lindo, maravilhoso, perfeito e completo, quem já leu a crucificação de Cristo. Porque foram esses homens que disseram: multidão, a gente paga e vocês gritam, solta Barrabás e crucifica Jesus. Foram os sacerdotes que odiaram Jesus, perseguiram Jesus, prenderam Jesus, na visão humana e terrenal, aqui embaixo, tá? E disseram: crucifica Jesus, porque ele não é nada e não pode ser nada. Esses homens que odiavam Jesus desde o princípio do seu ministério, agora, quando a igreja não abre mão dos seus valores, estão se convertendo e se entregando ao Senhor Jesus. O resultado. Entendido isto, diga amém. Pois bem, os apóstolos foram treinados por Jesus. Vou perguntar, os apóstolos foram treinados por quem? Por Jesus. Primeiro foram discípulos e depois se tornaram apóstolos. Foram discipulados por Jesus. Preste bem atenção. Mateus 26:56 está escrito assim: tudo isso aconteceu para que em Jesus se cumprissem as escrituras. Marcos 12:10, Jesus diz assim: ainda não lestes as escrituras? Marcos 12:24, Jesus disse: errais por não conhecerdes as escrituras, nem o poder de Deus. Marcos 15:28, quando Jesus é colocado entre dois malfeitores, diz o texto: e assim se cumpriu a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Lucas 3:21, agora vai falar sobre a vida de oração que Jesus tinha. Os primeiros textos que eu citei falam sobre Jesus e as escrituras, porque Jesus sempre falava das escrituras. Jesus, de Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, falou a palavra aos que estavam ali. E quando eu digo falou a palavra, claro que é através de palavras, mas quando eu uso no singular, ele falou a palavra, é porque era uma palavra diferente de todas. Diz a conclusão do capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que a multidão que escutava Jesus dizia: nenhum homem fala, nem falou com tanta autoridade. E que autoridade é essa da qual a multidão fala? É que todos os profetas diziam: assim diz o Senhor, Deus mandou dizer. Mas Jesus não disse assim diz o Senhor, nem Deus mandou dizer. Jesus dizia assim: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Irmão, nenhum profeta poderia falar assim. Os profetas no máximo poderiam dizer: vocês ouviram alguém dizer, mas assim diz o Senhor. Jesus não. A primeira expressão de Jesus está escrito, Mateus 4. E depois Jesus diz: vocês ouviram o que muitos disseram, porém eu vos digo. Ele está dizendo: eu mudo. Eu mudo, eu altero. Essa é a autoridade. Que Jesus não era um homem falando de Deus aos homens. Jesus era o Deus entre os homens falando de si mesmo aos homens. Então a multidão olhou para Jesus e disse: ele tem autoridade, porque ele muda o que todo mundo falou. Aleluia. Então os discípulos foram treinados por Jesus, a própria palavra encarnada. A segunda base sobre a qual os discípulos foram levantados foi a vida de oração de Jesus. Lucas 3:21, aconteceu que todo o povo tendo sido batizado, Jesus também sendo batizado, ele orou e o céu se abriu. Lucas 6:12, aconteceu que naqueles dias Jesus saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Ou seja, ele procurou um lugar reservado, porque Jerusalém é uma cidade pequena, principalmente no tempo de Jesus, e muito movimentada e barulhenta. Era as patas do cavalo, né? Pacotá, pacotá, era aquela barulheira toda. E Jesus então se isolava para orar. E ele orava no monte. Não é que a Bíblia está mandando tu orar no monte, porque tem gente que só ora no monte, e porque ele ora no monte, quer que todo mundo ore no monte. E eu não sou obrigado a orar no monte só porque tu ora no monte. Deixa eu orar no meu quarto. Porque o mesmo Jesus que orava no monte disse: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E teu pai que tiver em secreto te recompensará. Ore no monte, mas não perturbe quem ora no quarto, pelo amor de Deus. Eu já orei até no monte de coberta, assim, coberta e orando, entendeu?